Oração. Nada, amor. Vamos lá. Então terminou aí o livro a lição do livro de Josué, né? Lições de fé no livro de Josué. Acabou! Hoje nas igrejas nós vamos relembrar os últimos aprendizados que tivemos na última semana dessa lição. E aí hoje à tarde, aliás, nós já começamos de manhã, né? Nós já começamos de manhã estudando a nova lição, Cristo em Filipenses e Colossenses. Certamente vai ser uma lição muito doce, porque a gente já lembra ali, né, daquela passagem ali de Filipenses 2, tem depois o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se e tomou a forma de servo, não é? Se humilhou até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus, o Pai, colocou o nome dele sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Certamente eu esqueci alguma coisa, mas é mais ou menos isso. Então, irmãos, Cristo em Filipenses e Colossenses. E a primeira lição que começa hoje, já nos lembra aquela música, né? Olha aí o título, Perseguidos, mas não abandonados. Olha, perseguidos, mas não abandonados. Nós vemos aí alguém em uma cela, sozinho, mas olhando pela janela e pelas frestas das grades, tendo certeza de que alguém está olhando para ele. Então, a esperança de que tudo será resolvido, de que Deus é justo e Deus não desampara seus filhos, é metaforizada numa plantinha que está nascendo aí dentro da cela. Uma plantinha que está nascendo, isso é uma metáfora. Está indicando que no coração dessa pessoa, que é o apóstolo Paulo, que escreveu Filipenses e Colossenses, né, as cartas aos irmãos da cidade de Filipos e de Colossos, enquanto estava preso, dentro do coração dele, ele tinha a esperança de que tudo terminaria bem, porque Jesus vai voltar e Jesus vai dar libertação, vai ressuscitar e vai dar a coroa de glória a todo aquele que for fiel. Amém, irmãos? Então, perseguidos, mas não abandonados. E o verso para memorizar, que foi escrito dentro de uma cela, Filipenses 4:4. Olha como é bom de decorar essa semana. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Já pensou alguém escrever isso dentro de uma cela? Nas versões antigas diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos outra vez, alegrai-vos. Que imperativo, não é? Para nós. Então, se Paulo estava dentro de uma cela e disse isso aos cristãos que alguns estavam sendo perseguidos como ele, e nós, irmãos, que estamos livres para adorar em nossa casa, estamos livres para fechar uma rua na hora que nós queremos e fazer um culto, fazer um evangelismo, estamos livres para abrir a igreja a hora que quisermos e fazermos o culto, estamos livres para fazer PG onde quisermos, para acampar em qualquer lugar, nós estamos livres, estamos nos alegrando do Senhor. Então, certo pastor adventista, preso sob falsas acusações, passou quase 2 anos encarcerado. Embora inicialmente perplexo, ele percebeu que a prisão era o campo missionário que Deus lhe havia designado. Quando seus companheiros de cela souberam que ele era pastor, pediram para que pregasse. Ele atendeu ao pedido e distribuiu literatura. Chegou a batizar alguns prisioneiros e realizar a ceia do Senhor na cadeia.
Ele admitiu, às vezes era difícil realizar o trabalho na prisão, mas tive alegria, especialmente ao ver orações respondidas e vidas transformadas. Olha aí. Eu me lembro aí de Paulo, né, quando ele evangelizou, o servo de Filemon. Né? Você sabe que o livro de Filemon, que vem ali antes de Hebreus, é uma carta que Paulo escreveu para Filemon e que Onésimo. E ele fala de Onésimo. Onésimo estava preso, tinha aprontado alguma coisa lá na fazenda de Filemon, ou ele tinha fugido, e aí ele foi preso. Estava preso ali na cadeia que Paulo estava. E Paulo pregou para Onésimo, e Onésimo se converteu, né? E ali Onésimo passou a ajudar Paulo ali na cadeia. E depois que Onésimo é liberto, Paulo então escreve uma carta para Filemon, que conhecia Paulo, era também colaborador de Paulo, e diz: olha, Paulo, o que Onésimo deve a você, coloque na minha conta, porque ele agora é um servo de Deus, ele é um filho de Deus gerado entre algemas. Por quê? Porque ele aceitou a Cristo como Salvador aqui na cadeia. E assim, esse pastor adventista que tinha sido preso sob falsas acusações, ele sentiu alegria quando ele viu orações sendo respondidas e vidas transformadas ali dentro da cadeia. Paulo escreveu os livros Filipenses e Colossenses enquanto estava preso. Em Filipos, Paulo e Silas foram acusados injustamente. Depois, o carcereiro prendeu os pés deles no tronco. Isso era um tronco mesmo de madeira, com uns orifícios no meio, né, uns buracos, onde eles enfiavam os pés dos presos e ainda colocavam correntes nos pés dos presos, para aqueles correntes pesadas, que tinham umas bolas de ferro assim. Antigamente as cadeias se referiam não a casa, como hoje a gente se refere, mas sim as correntes que eram pesadas, e elas tinham umas bolas de ferro assim bem pesadas para dificultar a fuga dos presos. E os presos eram presos uns aos outros através do tronco, que era um tronco de árvore, onde eles faziam buracos para enfiar os pés e ainda colocavam essas correntes unindo os pés dos presos com as bolas de ferro ali naquelas correntes penduradas para dificultar a fuga deles. Então, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Isso está lá em Atos, né? Atos 16, 24, 25. Eles sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias. Olha aí, irmãos, que lição para nós. Nós estamos sabendo como nos alegrar em todas as circunstâncias, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Nesta semana, refletiremos sobre algumas das situações enfrentadas por Paulo. Ele entendeu que havia um propósito maior em tudo o que acontecia. Por isso, temos muito a aprender com seu exemplo ao enfrentarmos provações. Viu, irmãos? Que essa lição desse trimestre, olha aí, Cristo em Filipenses e Colossenses, escrito por Paulo na prisão, possa nos trazer grandes lições e possa nos mostrar que se estivermos com os olhos fixos em Cristo crucificado, qualquer situação qualquer dor, qualquer perseguição será diminuída diante de nossos olhos, pois nós veremos a salvação que Cristo comprou para nós com um preço muito alto. Qualquer sofrimento que nós tenhamos aqui é mínimo diante do sofrimento que Cristo teve, diante do peso de glória que Cristo guarda para nós na eternidade. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, Pai amado que está nos céus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. O Senhor nos criou com as Tuas próprias mãos, nos criou do barro, soprou em nossas narinas um fôlego de vida
E o Senhor sustenta esse fôlego de vida, Senhor, fazendo nosso coração bater, o sangue correr em nossas veias e nossa mente funcionar enquanto o Senhor quiser, enquanto o Senhor quiser que nós cumpramos a missão que o Senhor nos deu aqui na terra. Ensina-nos por tua palavra, pelos exemplos da tua palavra, a nos alegrar no Senhor, a encontrar alegria até em momentos difíceis, porque nós temos que ter a consciência de que estamos naquela situação porque o Senhor tem uma missão para nós. Alguém ao nosso redor tem aquela oportunidade de vislumbrar Cristo em nossa vida. Que possamos tirar lições do dia a dia, do nosso dia a dia, em que qualquer perseguição, qualquer coisa, pior foi o que Paulo sofreu, pior foi o que Jesus sofreu. Nós não sofremos nem um terço, nem uma amostra do que Paulo e todos os apóstolos sofreram por amor do teu nome. Mas vale a pena sofrer por ti. Vale a pena passar por momentos difíceis aqui, porque nossa fé é provada. E o Senhor prova todos aqueles que o Senhor espera serem aprovados para entrarem no céu, como a igreja pura e sem mácula, uma igreja sem ruga, sem defeito, pessoas que passaram por dificuldades, mas creram em Ti, colocaram sua esperança em Ti. Ajuda-nos a olhar para Cristo crucificado, diante de cada dificuldade, e saber que a salvação é de graça, porque Cristo conseguiu, com duras penas, com muito sofrimento, dando todo o seu sangue, dando sua vida para nos resgatar do mal. Fica conosco, abençoe agora o irmão ou a irmã que vai ler o texto do livro, nos dá um sábado feliz na tua presença, que cumpramos a missão, que nós vamos para a missa nas igrejas, a missa entre aspas, o culto que fazemos a Ti todos os sábados, mas que à tarde nós saiamos para a missão no campo missionário, atrás das pessoas que estão vazias, buscando em entretenimentos, em prazeres mundanos, aquilo que só o Senhor pode preencher no coração delas. Nós temos o Senhor, nós temos tudo, que possamos levar o Senhor para as pessoas que não têm. Fica conosco, nos abençoa, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.